Marcos, capítulo 5. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, saiu-lhe logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava-lhe pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. E afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior,
ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita, cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Marcos, capítulo 5. Mas noutro sentido, os discípulos de Jesus não estão com ele. Eles são chamados para servir quando ele deixa a cena do seu trabalho. É o que nos ensina a história do endemoniado Legião, liberto do seu miserável estado. O homem, e Israel em particular, estava completamente sob o poder do inimigo. Cristo, segundo a obra do seu poder, libertou completamente aquele a favor de quem o seu poder foi exercido. Este homem está agora vestido, já não está nu, em seu perfeito juízo, e aos pés de Jesus para executar as suas palavras. Mas os habitantes daquela região ficaram cheios de medo e pediram-lhe que se retirasse dos seus termos, o mesmo que o mundo fez com Cristo. E na história da manada de porcos temos a figura de Israel depois do remanescente ter sido curado. Eles são impuros e Satanás puxa-os para a destruição. Ora, quando Jesus se retira, aquele que pessoalmente sentiu os poderosos efeitos do seu amor teria desejado estar com ele, mas ele devia ir para sua casa e levar aos seus o testemunho de tudo o que Jesus tinha feito.
Ele devia servir na ausência de Jesus. Em todas estas narrativas, vemos a obra e a dedicação do servo, mas ao mesmo tempo vemos o poder divino de Jesus manifestado nesse serviço. Nas circunstâncias que seguem a cura do endemoniado, encontramos o quadro da verdadeira posição de Jesus na sua obra, versos 21 e seguintes. Ele é solicitado para curar a filha de Jairo, do mesmo modo que veio para curar os judeus, se tivesse sido possível. Quando ia para a casa de Jairo para realizar a sua obra, uma pobre mulher, incurável, toca com a fé a orla do seu vestido e é instantaneamente curada. Era assim com Jesus durante a sua passagem entre os judeus. De entre a multidão que o rodeava, algumas almas, pela graça, tocavam-no por fé. De fato, a sua enfermidade era em si mesmo incurável, mas Jesus tinha vida em si mesmo, segundo o poder de Deus, e a fé, tocando-o, tirava dali a virtude. Tais pessoas eram levadas a reconhecer o seu estado, mas eram curadas. Exteriormente, Jesus estava no meio de todo Israel, mas sua fé recolhia dele os benefícios, no sentido das suas próprias necessidades e da glória da sua pessoa. Ora, os remédios eram inúteis para a jovem que constituía o objetivo daquela viagem. Jesus encontra-a morta, mas nem por isso ele deixa de atingir o seu alvo. Ressuscita-a, porque ele pode dar a vida. E assim aconteceu também a respeito de Israel. À sua passagem, os que tinham fé em Jesus eram curados, por mais incuráveis que fossem em si mesmos. Mas, com efeito, quanto a Israel, a nação estava morta em delitos e pecados. Aparentemente isto detinha a obra de Jesus, mas no fim, a graça restaurará a vida a Israel. Vemos como a perfeita graça de Jesus intercepta o efeito das más notícias trazidas da casa de um dos principais da sinagoga. Diz a Jairo, quando os mensageiros lhe dão a notícia da morte de sua filha, e lhe falam da inutilidade de incomodar mais o mestre. Não temas, crê somente. De fato, embora o Senhor restaure a vida a Israel no fim dos tempos, é todavia pela fé que isso tem lugar. O caso da pobre mulher, embora na sua imediata aplicação não vá além dos judeus, aplica-se, contudo, em princípio, à cura de todos os gentios que, pela graça, são trazidos para contatarem Jesus pela fé. Esta narrativa dá, pois, o caráter do serviço de Jesus e a maneira como, de fato, tinha de ser efetuado, dado o estado em que o homem se encontrava. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.